A McKinsey acabou de publicar o maior estudo sobre IA de 2025. 1.993 empresas, 105 países e os dados mostram algo que você precisa saber. 88% das empresas usam IA, mas apenas um terço conseguiu de fato escalar sua operação com o uso de IA. A pergunta é, por quê? E aqui eu vou te mostrar 7 descobertas desse relatório que explicam exatamente onde as empresas estão errando e o que as empresas que estão vencendo fazem diferente. Então, vamos direto ao ponto. Antes de entrar nos dados, um contexto rápido. A McKinsey publica essa pesquisa anualmente. Isso não é um estudo qualquer, é um termômetro global de como as empresas estão usando IA na prática. E 2025 marca 3 anos desde o ChatGPT, 3 anos desde que a IA generativa saiu do laboratório e foi para o mercado. E a promessa era clara: produtividade explosiva, custos reduzidos, vantagem competitiva, aquele negócio todo, mas os dados mostram uma realidade diferente. A boa notícia é que o uso de IA cresceu, de 78% no ano passado para 88% agora. A má notícia é que a maioria ainda está em fase de experimento, ainda não escalou, ainda não vê resultado financeiro. Então vamos lá, 7 insights que eu tive ao ler esse estudo. Primeiro, talvez o mais importante: quase 9 em cada 10 empresas usam IA em pelo menos uma área. Mas quando você olha mais a fundo, 2/3 ainda estão experimentando, ainda estão testando e no máximo estão em fase piloto. Ou seja, apenas 1/3 das empresas que usam IA está conseguindo colher resultados. Isso significa que a maioria das empresas está usando IA, mas usando meio mal. Pior ainda, as pequenas empresas são as que mais estão atrás. Nas empresas com menos de 100 milhões de faturamento, só 29% chegaram na fase de escalar o uso de IA na operação. Agora, nas empresas que faturam mais de 5 bilhões, quase metade delas já escalou o uso de IA em praticamente 80% da operação. A lacuna está só aumentando, está só esticando, e quanto mais tempo a gente espera, mais difícil fica alcançar essas empresas que usam IA dentro dos seus processos. Agora, aqui é onde fica interessante, o segundo insight: agentes de IA. Se você não conhece o termo, então presta atenção. Agentes não são chatbots. O chatbot ele responde pergunta, o agente executa tarefa. Os agentes planejam, eles executam múltiplos passos, eles agem no mundo real. E os números são o seguinte: 62% das empresas pelo menos já estão experimentando com agentes e 23% já estão escalando agentes de IA em algum lugar da organização. Mas presta atenção no detalhe aqui, ó. A maioria que está escalando está fazendo isso em apenas uma ou duas áreas. As funções mais comuns de uso dos agentes de IA são nas áreas de tecnologia, gestão do conhecimento interno das empresas. Por que isso? Porque são áreas onde os agentes já têm casos de uso mais claros. Um service desk em TI, uma pesquisa profunda dentro da base de conhecimento do negócio. E por setor, os destaques são as áreas de tecnologia, telecomunicações e saúde. São esses que estão liderando o uso de agentes hoje. Mas aqui está o problema. Terceiro insight. E esse daqui dói. Apenas 39% das empresas reportam qualquer impacto no EBITDA, no resultado financeiro do negócio. Qualquer impacto. Então, você tem 88% que está usando IA, mas 39% só está vendo o resultado financeiro real. Onde é que está o problema? Os benefícios existem, mas estão fragmentados. As empresas veem economia de custo em casos de uso individuais, por exemplo, na engenharia de software, nas atividades manuais, vem aumento de receita, por exemplo, em marketing, em vendas, estratégia, finanças, desenvolvimento de produtos, mas esses ganhos não estão se traduzindo em impacto empresarial. Por quê? Porque as empresas elas estão tratando o IA como ferramenta, não como transformação. A gente falou aqui de agentes de IA, né? E esse erro realmente ele é muito comum. Um agente de IA ele é muito mais um funcionário que trabalha 24/7 do que uma ferramenta ou um software. E tratar essas aplicações de IA como um software é um grande erro que pode gerar uma dificuldade de identificar resultado financeiro. E isso leva ao quarto insight. O estudo ele mostra que 6% das empresas que estão tendo resultados absurdos com o uso de IA. 6%. A McKinsey separou um grupo específico. Essas empresas reportam 5% ou mais de impacto no EBITDA. O que, assim, um valor significativo da IA. Só que é só 6% delas. Sabe o que elas fazem diferente? Primeiro, ambição. Essas empresas elas querem muito usar IA para transformar a empresa, para transformar a cultura, para transformar a forma de gerar valor para os seus clientes. É menos sobre eficiência, mais sobre transformação. Segundo ponto aqui, elas têm objetivos múltiplos. 80% das empresas focam só em eficiência quando estão usando IA. Mas essas empresas, elas têm resultado expressivo, elas focam em crescimento e inovação. Terceiro ponto, elas escalam agentes mais rápido. Em todas as funções do negócio, essas empresas elas têm
3 vezes mais chance de estar escalando agentes, não experimentando, escalando, colocando novos agentes para trabalhar. Em vez de contratar gente, estão contratando agentes. Tá? E tem mais um fator, que talvez é o mais importante. Esse daqui é um insight número 5, o redesenho de processos. As empresas que mais têm resultado com IA dizem no estudo que redesenharam completamente os processos das áreas e os processos individuais para embarcar o uso de agentes de IA. Atenção aqui porque isso aqui é importante. Elas não otimizaram, elas redesenharam. E esse é um dos fatores com maior correlação com o sucesso. O que isso significa na prática? Significa que não basta colocar IA num processo que já existe. Muitas vezes a gente precisa repensar o processo do zero, com IA no centro. É entender que tem um agente de IA trabalhando full time, precisa alterar talvez de alguma forma o processo na área de vendas, no marketing, no financeiro, na estratégia. A maioria das empresas está fazendo o contrário. Elas pegam o processo de sempre e tentam encaixar IA. E os números mostram que isso não funciona. Então agora o 6º insight, impacto nos empregos. E aqui os dados divergem. No último ano, a maioria das empresas viu pouca ou nenhuma mudança no tamanho da equipe por conta de IA. E menos de 20% das empresas reportaram reduções de 3% ou mais em qualquer área ou função específica. Mas, olhando para o próximo ano, as expectativas mudam. 32% das empresas esperam redução de 3% ou mais no total de funcionários, 43% não esperam mudanças e 13% esperam aumento. E tem um padrão claro aqui, tá? As empresas maiores esperam mais reduções. As empresas que mais usam IA estão nesse grupo, tá? Mas algumas dessas empresas também estão mais propensas a esperar aumentos significativos no número de funcionários. O que isso significa? Significa que a IA vai reconfigurar equipes, não necessariamente reduzir, mas reconfigurar. Algumas funções vão encolher, naturalmente, outras vão crescer. E isso me leva ao último insight desse estudo: investimento e liderança. As empresas que mais usam IA investem mais. Mais de 1/3 dessas empresas comprometem ali cerca de 20% do orçamento digital delas em inteligência artificial, mas tem algo mais importante que o dinheiro, é a liderança. Essas empresas elas têm 3 vezes mais chance de ter líderes sêniores que demonstram ownership real das iniciativas de IA. Não é só apoio, é ownership, é liderança, é engajamento ativo. Se o CEO não usa, se o board não cobra, se a liderança não modela, a empresa não compra a ideia, simples assim. Tá? Então, recapitulando bem rápido, 88% das empresas usam IA, mas só 2/3 não conseguem escalar o uso de IA para ver resultado real, então você tem 1/3 que está dando certo, e os agentes de IA estão chegando. 62% das empresas já estão experimentando, 23% já estão conseguindo escalar agentes de IA no dia a dia. O impacto no resultado financeiro ainda é raro, só 39% tem impacto financeiro e 6% estão conseguindo resultados muito agressivos, que fazem algumas coisas bem diferentes. O que eles fazem? Ambição de transformação, não é só uma eficiência, um redesign completo de workflows e processos, um aumento agressivo no número de agentes, investimento pesado e também liderança que modela. A janela está muito aberta ainda, mas não vai ficar aberta para sempre. E se você quer saber como a sua empresa se compara a esses dados, dá uma olhada no link aqui da descrição para acelerar a transformação agêntica do seu negócio. E já se inscreve no canal para não perder as próximas análises e opiniões sobre agentes de IA aplicados a empresas.